Não importa em que era nós estamos vivendo, não importa se nos últimos 100 anos a humanidade evoluiu, tecnologicamente falando, mais do que em qualquer outra era da história. Você pode medir os últimos 1000 anos e não houve avanços mais significativos do que os últimos 100. Na tecnologia, na medicina, que deriva disso também, enfim, no estilo de vida que os homens e mulheres desse tempo têm vivido. Apesar dessa evolução tecnológica, pessoalmente eu não penso que isso implica numa evolução existencial, numa evolução de consciência, numa evolução de significados em relação a quem somos nesse mundo, nesse universo, nesse planeta. Parece que muito pelo contrário. A sensação que eu tenho é que a evolução da tecnologia, de alguma maneira, vai promovendo em nós certa insanidade em relação à nossa importância na vida. Perdemos a sanidade, perdemos o respeito em relação ao outro, a nós mesmos, ao planeta, ao mundo todo. Para a gente, ou pelo menos para a maioria de nós, o que vale é o que eu vou ganhar, não é? É uma questão de dar oportunidade para que as pessoas deixem que isso transpareça. Esses casos de corrupção, por exemplo, que nós estamos vendo no Brasil, não deixam de ser exemplo nesse sentido. Quanta gente bem intencionada, que chegou bem intencionada na política, por exemplo, eu estou dando um recorte, um pequeno exemplo, um fragmento de algo que é muito maior, né? Diante da possibilidade de enriquecer, de ganhar dinheiro, enfim. É claro que isso sempre houve, obviamente, desde que o mundo é mundo. Obviamente que a corrupção não é um fato recente. Mas você não sente que há uma... No olhar das pessoas, eu estou falando não necessariamente do corrupto ali, mas das pessoas que assistem esse tipo de coisa, uma certa complacência, uma certa compreensão servil e cúmplice dessas histórias todas. Eu estou dando um exemplo. Mas nas relações pessoais, talvez isso se expresse de maneira mais eloquente, em como lidamos com as pessoas que estão próximas a gente, como é que a gente trabalha, como tantas pessoas trabalham tentando evitar o trabalho, tentando burlar o trabalho, tentando driblar o chefe, enfim. Estou dando fragmentos, recortes, de como a evolução tecnológica, por exemplo, não repercute em nós de maneira existencial, de maneira em matéria de consciência. Temas recorrentes, desde o início da humanidade, continua vigente na nossa mente, e um deles é o tal do amor. O que é isso, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de e-mail, que eu vou responder já já, de uma pessoa que coloca no título assim, amor, uma utopia. E você sabe que eu muitas vezes sinto isso também. E às vezes eu concluo que é amor uma utopia. Pelo menos dentro dessa configuração que recebe a nossa expectativa e é alimentada pelas novelas, pelos filmes, pelas histórias românticas. É bom que haja romance, é bom que haja o açúcar das histórias. Mas isso não define o amor, porque o amor, como a vida, como Deus, como tudo que é selvagem. Se a vida não cabe numa descrição de dicionário, se Deus não cabe num rito religioso, ou numa religião específica, ou num corpo de doutrinas teológico, por exemplo, Deus é selvagem, Deus choca os teólogos, Deus escandaliza os religiosos, Deus angustia quem tenta encaixotar Deus, inclusive no nome, D-E-U-S. E esse se espanta quando vê aquele que se diz ateu, cheio de Deus no olhar, no trato, na vida, mesmo que não chame de Deus. E daí? O que tem? Deus não cabe no nome? E amor? Adianta dizer que é amor e agir de maneira fragmentada, de maneira amedrontada, insegura, egoísta. O que isso tem a ver com amor? Só porque toca uma musiquinha romântica? Só porque um olha nos olhos do outro e diz, ó, meu amor? Só porque alguém escreve num papelzinho assim, conte as estrelas do céu e as areias do mar e verás como, ó, o meu amor por ti amo-te. Você acha mesmo, não? Você tem coragem de encarar o amor em si mesmo e saber o que significa isso? Caramba, não é fácil não.
Não é no outro, não é a minha mulher não me ama, meu marido não me quer, meu namorado, não é, é em você, caramba, é em você. Se isso não for compreendido em você, se isso não for encarado, confrontado contigo, nunca será em nada. Por isso que eu digo que o amor muitas vezes promove escolhas que são difíceis, que são inquietas, que são contra o fluxo, que são contra o senso comum. Escolhas do amor. Esse é o título do texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que eu quero compartilhar com você agora. Amar, muitas vezes, implica em ser duro, agir contra nossas vontades, nossas lógicas apequenadas. Implica em aprendermos a dizer não, usar gravidade e sustentar posições desconfortáveis. É agir a partir da consciência, não do coração. Geralmente as pessoas se enganam achando que o amor é fruto do coração, das emoções. Mas o coração nos engana. O amor não. Amor é fruto de consciência. Por vezes, confundimos aquele que ama com aquele que é simplesmente bonzinho, sendo que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. O bonzinho legitima o mal, ainda que no discurso se posicione contra, ainda que sofra, ainda que se incomode, ainda que queira muito ver uma situação mudada, ainda que esteja entupido de boas intenções. Mas suas atitudes, ou falta delas, sua energia, sua insegurança e, sobretudo, a sua culpa alimentam o comportamento doentio de quem é vítima desse amor que até que o bonzinho piore e doente adoeça o outro bonzinho. Um adoece o outro. Um precisa do outro, um alimenta o outro, um retribui o outro. Esse ciclo precisa ser quebrado. Quem ama deve estar pronto para promover rupturas, doídas muitas vezes, mas conscientes de que é o preço a ser pago. O caminho necessário que promova a consciência desbloqueia quebras de comportamentos de autossabotagem, de autodestruição. Contra isso, só o amor selvagem, o amor de verdade, o amor que sabe fazer escolhas.